Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos agora estudar a Lei 5578 de 2007, que é a lei que trata do processo administrativo no âmbito do município de Olinda. Primeira coisa que eu quero, antes de começar a orientar você com relação ao seu estudo diante dessa lei, eu quero iniciar fazendo uma distinção com relação a esse termo, processo administrativo. Veja, você, como servidor público de Olinda, Você, como servidor público de Olinda, servidor público de Olinda, você vai ser regido por um estatuto do servidor público. Você vai ser regido, tem um estatuto, onde vai trazer ali a forma que você vai ingressar no serviço público de Olinda, vai trazer suas licenças, vai trazer ali suas garantias, seus direitos, seus deveres, e mais também vai trazer as punições. Vai trazer a forma que como deve ser dirigido o processo administrativo. Então, o estatuto, ele traz isso. Caso você cometa uma falta funcional, você vai responder falta funcional, meu aluno. Seria exatamente você cometer uma proibição, você pratica uma proibição prevista no estatuto. Você vai ser responsabilizado por essa transgressão disciplinar, infração disciplinar. Consequentemente, você vai responder um PAD. O que é um PAD? Processo administrativo disciplinar. Onde ao final você vai sofrer uma punição, você vai ganhar uma punição. Então, quando eu uso esse termo processo administrativo disciplinar, você pode pensar que seria regido por essa lei. Não. O processo administrativo disciplinar é regido pelo Estatuto do Servidor Público de Olinda. Essa lei aqui, a 5578, a lei 5578 de 2007, ela regulamenta o processo administrativo. Que é exatamente um processo que o cidadão, entre um cidadão, eu, você, que a gente chama de administrado, e o município de Olinda. Município de Olinda. Deixa eu exemplificar. Vamos imaginar que você deu entrada em uma solicitação de um alvará para construir. Você deu entrada na solicitação do alvará para a construção, só que foi negado. Esse alvará ele foi negado. Então, consequentemente, o que é que vai acontecer com você? Como esse alvará ele foi negado, você vai ter direito de recorrer. Inclusive, você vai precisar saber o porquê que foi negado, até que você possa juntar, você possa ali anexar mais informações. Pode ter sido negado porque você deixou de entregar um documento, como por exemplo. Então, o que é que vai acontecer nessa situação? A sua relação com o município de Olinda, com relação a esse procedimento, esse processo, vai ser regulamentado por essa lei. Então, veja que essa lei regulamenta o processo administrativo. Agora, cuidado. Existem processos administrativos especiais, como, por exemplo, a desapropriação, que já não vai ser regido diretamente por essa lei. Existe uma lei específica para isso. Mas, então, no nosso estudo, vai ser exatamente tratando dessa relação entre o administrado, você, caso você more no município de Olinda, e o município de Olinda. E com relação ao nosso estudo, sempre vai ser no mesmo viés. A banca ela vai pegar ali o texto da lei, vai jogar na sua prova e vai perguntar se está certo ou está errado, a alternativa é está certa. Ela trocar ali algumas palavras. Como essa lei tem muito prazo, as bancas despencam cobrando prazo. Então eu recomendo, e isso eu peço que você, meu aluno, faça exatamente dessa forma. Pega um papel e escreva todos os prazos num papel.
todos. Eu ainda pensei de fazer isso, mas eu quero que você faça, porque você fazendo, de certa forma, você vai ajudar a memorizar. Tá combinado? Então vamos lá, vamos iniciar nosso estudo. Olha aí, primeira coisa que a lei traz são as disposições preliminares. O que é que essa lei regula? Ela diz assim, ó, esta lei regula o processo administrativo no âmbito do município de Olinda, visando a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração pública municipal. Então, perceba que essa lei, a 5578 de 2007, ela tem duas funções. Ela tem a função de proteger os direitos dos administrados, tem os direitos dos administrados e também cumprir os fins da administração pública. Eu quero chamar sua atenção que essa lei ela é muito voltada para o direito administrativo. Então, como essa lei é muito voltada para o direito administrativo, eu vou tratar muito sobre direito administrativo. E uma das coisas que você deve guardar durante todo o nosso estudo é que a administração pública sempre vai ter que buscar o interesse público, tem que garantir o interesse público. A finalidade sempre vai ser o interesse público. Fechou? Aí ela fala assim, ó, os processos administrativos específicos, também chamados de especiais, continuarão a reger-se por lei própria, como eu falei inicialmente, sendo aplicados apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei. Caso essa lei especial, por exemplo, a desapropriação, não trata de um determinado ponto e essa lei aqui trata, eu vou utilizar essa lei de maneira subsidiária, como se fosse ali um tipo de um apoio. Os prazos também vão ser regidos dessa mesma forma. Os prazos estabelecidos em normas legais específicas ou especiais prevalecem sobre essa lei, salvo disposição em contrário. Então, se lá tem um prazo de recurso de 10 dias na lei especial e aqui o prazo de recurso são de 5 dias, eu vou utilizar a regra como a de 10 dias. Salvo se lá na lei especial trouxer uma previsão que se utiliza essa lei 5578. Respire. Tudo certo? Vamos seguir. Norma extensiva. Quando eu falo norma extensiva, o que seria norma extensiva? Ó, as normas constantes dessa lei também se aplicam aos órgãos e agentes do Poder Legislativo Municipal, quando no desempenho da função administrativa. Veja, eu quero chamar sua atenção que o Poder Legislativo ele exerce duas funções. Na realidade, ele exerce três. Ele exerce três funções. Primeira função, criar leis, que a gente chama de legislar, mas também ele traz a função de fiscalizar. Mas também o Poder Legislativo ele pode administrar. E também o Poder Legislativo ele pode julgar. Ele pode julgar. Só que essas duas aqui é o que a gente chama no direito administrativo de função atípica. Ou seja, é uma função, enquanto essa daqui é a função típica. A função típica. Então perceba uma coisa, que o Poder Legislativo, ele tem como função típica, ele nasceu para exatamente fazer o quê? Criar leis e fiscalizar o Poder Executivo. Fiscalizar o Poder Executivo. Já por outro lado, ela como função atípica, ela vai ter, o Poder Legislativo vai ter a função de administrar, porque, detalhe, meu aluno, você tem que entender que o Poder Legislativo ele tem órgãos administrativos lá dentro. Por exemplo, eu preciso de um órgão, uma secretaria, eu preciso de uma mesa, exatamente para dizer assim, olha, tal dia a votação de tal projeto de lei vai ser assim, assim, assado. Trouxer exatamente como deve funcionar. Mas também o Poder Legislativo ele tem como função atípica julgar. O Poder Legislativo, os vereadores julgam o prefeito nos crimes de responsabilidade. Mas essas duas funções, administrar e julgar, são funções atípicas.
Quando eu falo na função administrar, o Poder Legislativo pode pegar essa lei 5578 de 2007 e utilizá-la. Agora, ele só pode fazer isso na função administrativa. Perfeito? Definições sempre bastante cobrado nos concursos, né? Olha lá, o que é autoridade? É o agente público dotado de poder de decisão. E o que é o processo administrativo? Um conjunto de documentos, ainda que não autuados, que exijam decisão. Então veja que eu tenho essas. Um processo administrativo nada mais é do que um conjunto de documentos. Você sabe, processo, conjunto de documentos. E eles juntos ali, eles vão precisar, ao final, ter uma decisão. Realizar uma decisão. Uma das coisas que todas as leis que tratam de processo administrativo é trazer quais são os princípios que essa lei deve utilizar como base. Você sabe que eu tenho 5 princípios administrativos que estão previstos lá no artigo 37 caput da nossa Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios. Já aqui, nessa lei de processo administrativo, lá no artigo 4º, ele tem mais de um princípio. Então veja quais são os princípios aqui abarcados por essa lei. Ó. A administração pública municipal de Olinda obedecerá, entre outros. Olha só, quando ele fala entre outros, a gente tem um rol de princípios, exemplificativo, porque eu posso acrescentar mais. Aí ele fala legalidade, moralidade, publicidade, ó, legalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. A ideia que eu quero trazer para você aqui na tela, né? Olha só, volta para mim aqui e olha para mim. Veja. A banca não vai perguntar para você o que seria o princípio da proporcionalidade. Ela pode perguntar isso em direito administrativo, sem problema nenhum. Mas aí, veja só, aí, o que é o princípio da razoabilidade? Cara, a banca jamais vai perguntar isso. Jamais vai perguntar isso. Entendeu? Não vai. Então, dentro desse contexto, eu quero que você fique tranquilo. E eu só peço que você memorize esses princípios. Porque ela pode chegar para você e dizer assim: são princípios previstos na Lei 5578 de 2007, exceto. Aí ele pega, traz a exceção. Aí você tem que lembrar quais são os que estão aqui. Fechou? Vamos lá, vamos seguir. Aqui eu tenho também critérios a serem seguidos pelos administradores públicos. Então ele fala assim, ó, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios: atuação conforme a lei e o direito. Aqui, meu aluno, eu tenho o princípio da legalidade. Aqui eu tenho o princípio da legalidade, percebeu? Então, atuação conforme a lei e o direito, eu tenho o princípio da legalidade. Atendimento dos fins do interesse geral. Ou seja, aqui eu tenho o princípio da finalidade. E, ó, vedada renunciar total ou parcial dos poderes ou competências, salvo quando autorizados por lei. Veja, meu aluno, entenda uma coisa. A competência, ela é irrenunciável como regra geral. Só que nada impede que eu a delegue para um subordinado caso seja autorizado por lei. Delegação é o seguinte: eu sou o chefe da repartição, eu preciso tomar uma decisão, ou seria a autoridade, e eu delego a você, que é meu subordinado, a oportunidade de decidir no meu lugar. Isso é chamado de delegação. Aí ele fala que é vedada a renúncia total, parcial, de poderes e competências, salvo se previsto na lei. E a gente acabou de ver, eu acabei de falar para você que se tiver uma previsão legal, eu posso delegar. Tá comigo? Tá comigo? Vamos lá. Objetividade no atendimento do interesse público, seria também da finalidade. Vedada a promoção pessoal, aqui seria a impessoalidade. Veja que você, como servidor público, você não pode pegar
as publicações do governo, do município de Olinda, e fazer promoção pessoal. Isso é totalmente vedado. Aqui ele fala, ó, atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Aqui eu tenho o princípio da moralidade, tá vendo? Sem cada um desses incisos eu tenho um princípio, ó. Aí, divulgação dos atos administrativos. Aqui eu tenho o princípio da publicidade. Publicidade. Mas ele traz uma ressalva, meu aluno. Preste bastante atenção aqui, ó. Ressalvadas as hipóteses de sigilo constitucionalmente previstas. A nossa Constituição Federal, ela diz assim, que todos os atos administrativos devem ser públicos. Salvo aqueles que tratam da segurança do Estado e também quando trata de intimidade das pessoas. Nesses dois casos, não pode ser publicado. Tem mais. Adequação entre meios e fins. Quando eu falo em adequação entre meios e fins, eu tenho o princípio da proporcionalidade. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento, olha aqui, ó, ao atendimento do interesse público. Aqui, meu aluno, tem uma questão bem interessante, porque a administração pública ela sempre tem que atuar de maneira proporcional. Por quê? Ela não pode impor a você, ela não pode impor de jeito nenhum impor a você uma demanda, uma obrigação que seja superior fora da sua medida. Vamos dar um exemplo. Naquele caso lá do alvará de construção. Vamos imaginar que a banca, ela pegou e fez o seguinte. Ela chegou e disse assim, olha, o teu alvará de construção foi negado porque a gente está precisando de uma certidão emitida pelo município de São Paulo e você só vai ter acesso, olha só, município de São Paulo, nada a ver com Olinda, mas vamos pensar, eu estou falando uma coisa bem louca aqui. Tem uma certidão lá do município de São Paulo que você vai ter que ir lá presencialmente para obter essa certidão e trazer aqui para a gente. Veja, isso é totalmente desproporcional. A administração pública está impondo a você uma situação que praticamente vai ser quase impossível você atender. Um exemplo que aconteceu de fato foi questão, não sei se você já ouviu falar, prova de vida do INSS. São os velhinhos que precisam comparecer aos bancos, ao INSS, para provar que está vivo. Aí o que aconteceu? Durante a pandemia, os bancos queriam que os velhinhos fossem, os bancos não, o INSS queria que os velhinhos fossem aos bancos para comprovar que estavam vivos. Olha que coisa doida. Durante a pandemia, onde a faixa etária mais que corria mais risco era dos idosos, o INSS só queria. Eu não vou mentir, não. Acho que o INSS estava querendo matar o povo, os velhinhos. Porque foi exatamente isso que fez. Então foi uma medida totalmente desproporcional. Aí, nesse caso, o que aconteceu? Ela foi cassada. A gente vai falar muito sobre isso, sobre revogação, sobre anulação, certo? Também tem que trazer aqui, ó, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão. Ou seja, aqui eu tenho a motivação, princípio da motivação. Todos os atos administrativos devem ser motivados, salvo alguns atos que não precisam de motivação. São os atos chamados de atos de motivação explícita, né? Ou atos de difícil motivação. Então, veja, toda vez que a administração pública, por exemplo, negar um ato, o alvará de construção a você, obrigatoriamente ela vai ter que dizer assim, ó, eu neguei porque você faltou isso, isso e isso. Ela vai ter que trazer, ela tem que ser bem clara. Fechou? A observância das formalidades essenciais da garantia dos direitos administrados. Ou seja, aqui eu tenho o princípio da forma, né? Adoção de formas simples, suficientes para proporcionar adequado grau de certeza e segurança dos administrados. Aqui eu também tenho o princípio da formalidade. Princípio da formalidade. Perfeito? Garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos do processo que possam resultar sanções e situação de litígio. Aqui eu tenho o princípio da ampla defesa, do contraditório, proibição de cobrança de despesas processuais. Olha, não se pode cobrar despesas processuais. É o que a gente chama de custas. Custas processuais.
custas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Impulsão de ofício de processo administrativo sem prejuízo da atuação de interessados. Impulsão de ofício é botar o processo para andar. Interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público, seria o princípio da finalidade. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Aqui seria, essa vedação, meu aluno, seria da segurança, é chamado de princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica traz essa ideia. Já imaginasse toda vez que a interpretação, vamos lá, vamos imaginar que a interpretação da lei, criar uma lei, tem uma lei, aí a interpretação da lei é dizendo que você tem que levar o documento A. Aí quando é depois a lei muda, dizendo que você tem que levar o documento B. Aí como você na época levou o documento A, e tudo certinho, tudo de boa, será que você vai ser obrigado agora a levar o documento B? Não, porque não posso fazer uma interpretação retroativa. Isso aqui traz um pouquinho daquela ideia lá do direito penal, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Mas cuidado, a gente não está tratando de lei penal, a gente está tratando de lei administrativa. E as leis administrativas têm ali algumas peculiaridades, certo? Vamos lá? Veja, o que é que essa lei ela vai poder fazer com relação a você? Olha só, ela vai poder criar condicionamentos aos direitos dos particulares ou impor-lhe deveres de qualquer espécie. Olha só. Uma lei, pode criar condicionamentos. Por exemplo, eu tenho uma lei e eu digo assim, olha, o horário de funcionamento dos bares e restaurantes do município de Olinda será até às 22 horas. Pronto, eu estou criando um condicionamento. Eu estou impondo à população alguns deveres. Isso pode ser de qualquer espécie, desde que seja feito por meio de lei. E também a lei ela pode prever as infrações e também trazer a descrição, né? Prescrever as sanções. Toda vez que você cometer uma infração, consequentemente você vai sofrer uma sanção. Isso aqui é o chamado Código de Conduta do município. Por exemplo, esses códigos de conduta que não está aqui de cara no seu edital, o código de conduta seria mais ou menos assim, dizer o horário que você pode colocar o lixo, se você quiser a altura da calçada, a largura da calçada, tudo isso aí é chamado de código de conduta do município, né? Beleza? Então isso tudo tem que ser previsto em lei. Vamos agora um pouquinho, vamos falar aqui sobre os direitos e deveres dos administrados. Vamos falar primeiro dos direitos que você, como administrado, você for administrado de Olinda, você morar em Olinda, o que é que você vai ter que fazer? Olha lá. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração pública, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Ter ciência da tramitação de processos administrativos que tenham a condição de interessado. Examinar e ter vista dos autos no órgão das entidades administrativas que tramitem. Obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente. Fazer-se assistir de maneira facultada, veja que a banca pode jogar aqui um obrigatoriamente, entendeu? A banca pode jogar aqui um obrigatoriamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação. Então, a maioria das vezes você consegue resolver todos os problemas da administração pública sem a necessidade de advogado. Já os deveres, ele fala assim, ó, são deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo dos previstos que venham a ser estabelecidos. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com legalidade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então, eu tenho essa ideia aqui da colaboração para o esclarecimento dos fatos. Já o que seria aqui os atos administrativos. Pronto, aqui a gente vai começar a trabalhar uma parte bem pesada, bem densa, né? Quando a gente fala de atos administrativos. Primeira coisa que você vai ter que ter ideia aqui é como é feita a formalização do ato.
né? Lembre que a formalização do ato é voltado mais para uma esfera administrativa, certo? Então ele diz assim, ó, a administração não iniciará nenhuma atividade que interfira direta ou indiretamente na esfera jurídica de particulares, sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe sirva de fundamento, salvo expressa previsão legal. Então, toda vez que a administração pública quiser formalizar, toda vez que a administração pública quiser interferir na sua vida como administrado, como cidadão, morador de Olinda, ela só vai poder fazer isso se tiver o quê? Um ato administrativo anterior. Vamos lá, um ato administrativo de desapropriação. Vamos pensar dessa forma. Veja, você só pode ser desapropriado depois que tiver um ato administrativo dizendo que vai ser desapropriado. É por isso que a gente chama nessa questão de atos administrativos, né? De formalização, porque tem que ser algo formal. Você precisa do papel. Professor, e quem são os agentes públicos competentes? Quem são as autoridades competentes para emanarem atos administrativos? Olha lá, o prefeito do município, ele pode emanar decretos, que é um ato administrativo, certo? Ou um ato qualquer, um ato propriamente dito. Os secretários municipais e dirigentes máximos das entidades descentralizadas podem fazer portarias, criar portarias, ou pode criar instruções normativas. Já os órgãos colegiados podem fazer resolução. Professor, o que seria um órgão colegiado? É aquele órgão composto de mais de uma pessoa. Por exemplo, a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é um órgão colegiado. Então, por isso que eles emanam a chamada de resolução legislativa. E todas as autoridades também têm essa competência. Ó. Todas as autoridades ou agentes da administração, os demais atos administrativos, tais como ofícios, ordens de serviço, entre outros. Então, eu tenho aí vários atos administrativos. Decretos, portarias, instruções normativas, resoluções. Aí agora tem uma parte de definição. O que é que define? Isso aqui tem uma cara de questão, meu aluno. Porque você percebeu que cada um, prefeito, secretário, ou se não o chefe máximo da repartição, eles vão ter competências para emanarem, ou seja, publicarem determinados atos administrativos. Só que a lei, ela foi generosa e trouxe a definição desses atos administrativos. Que é o que a gente vai fazer no bloco seguinte. Eu te vejo lá.